A gente começa agora, pessoal, a segunda metade desse nosso encontro falando de negócios jurídicos processuais. Eu quero adiantar o máximo que eu puder, porque se tem um tema relacionado a fatos jurídicos processuais e atos processuais, fatos jurídicos no sentido amplo, né, sentido estrito, e os atos, se tem um tema que tem sido bastante cobrado, e por conta do nosso tempo, do nosso foco, né, dessa nossa revisão que a gente tem que fazer aqui, desse núcleo duro, né, se tem um tema que a gente tem que focar, são os negócios jurídicos processuais. Por quê? Por conta de uma série de discussões que a gente tem na doutrina. Aliás, já aproveito e recomendo para vocês duas obras que quer se aprofundar em relação aos negócios jurídicos processuais, que são a obra do professor Pedro Henrique Nogueira, Negócios Jurídicos Processuais. Eu imagino que seja esse o título, eu não me recordo mesmo, mas eu tenho a obra em casa. O Pedro é um querido amigo, obra publicada pela editora Juspodium, e também Convenções Processuais, que é uma obra fantástica do professor Antônio do Passo Cabral, que é também conhecido por todos nós, procurador da República, né, professor no Rio de Janeiro, enfim, um baita de um doutrinador. Então, repito, a obra do professor Pedro Henrique Nogueira, excelente, sobre negócios jurídicos processuais, e do professor Antônio do Passo Cabral, chamada Convenções Processuais, ambas publicadas pela editora Juspodium. Agora, em termos legislativos, Maurício, o que é que eu preciso pensar? Porque a doutrina, ótimo, é boa, me ajuda, se eu quiser me aprofundar, eu vou lá e pesquiso, mas a gente tem que focar em texto de lei e ver como é que, na verdade, essa interpretação vem sendo feita não só pela doutrina, em relação à legislação, né, ao 190 principalmente, que é o artigo basilar para todos nós, mas também a jurisprudência. O que é que eu preciso focar? Onde eu preciso caminhar? É o que a gente vai ver, então, a partir de agora, meus amigos. Eu vou colocar na telinha, como eu fiz da outra vez, eu vou colocar mais um dispositivo, né, como eu fiz agora há pouquinho, eu vou colocar mais um dispositivo, que é o 190, para a gente só recordar, para a gente relembrar, e depois a gente ataca os pontos principais, tá bom? Vamos ao 190 na tela, por favor, pessoal, vejam só. Aí está, meus amigos. 190 dizendo assim: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. Pronto, a gente já tem aqui, olha, um requisito. É lícito às partes, que partes? Partes plenamente capazes. Estipular mudanças onde? No procedimento. Para quê? Para ajustar o procedimento às especificidades da causa e convencionar sobre o quê? O legislador deixou muito claro o que é possível convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, e ainda trouxe uma questão temporal para dizer que esse ajuste nas especificidades da causa e essas convenções podem ocorrer antes ou durante o processo. Repito, esse dispositivo, eu vou para o parágrafo único daqui a pouquinho, pessoal, mas esse dispositivo disciplina a chamada cláusula geral do negócio jurídico processual. Isso decorre do princípio, eu vou escrever aqui para vocês, pessoal, do respeito ao autorregramento da vontade das partes. Vou repetir, autorregramento da vontade nas partes, que decorre, por sua vez, do Estado democrático de direito e de liberdade, não é verdade? Ou seja, se a gente ficar concentrando só na figura do juiz, pode parecer algo até mesmo autoritário. Claro que tem imperatividade do exercício da função jurisdicional, isso é extremamente importante, mas é preciso também que as partes tenham essa, entre aspas, liberdade. Perfeito? E aí está o parágrafo único para dizer qual é o papel do juiz nessa história toda, não é? O que, na verdade, nós vamos poder fazer quando lembrarmos da atuação jurisdicional? O juiz, de ofício ou a requerimento, ele vai controlar, deixa eu destacar aqui, pessoal, controlar a validade das convenções previstas neste artigo. Opa, desculpa, deixa eu só apagar esse marca-texto, eu vou usar a canetinha que fica melhor. Olha, a validade das convenções previstas neste artigo, o juiz vai controlar a validade e vai recusar a aplicação tão somente, aí aqui a gente volta para o marca-texto, né? Aqui é importante a gente destacar, tão somente
Já caiu em prova objetiva, pessoal. Quando que o juiz pode recusar a aplicação? Somente nos casos de nulidade ou, a conjunção é alternativa, não é aditiva, de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Perceberam, pessoal? O relevante para a gente caracterizar um ato como negócio jurídico é a circunstância de a vontade estar direcionada não apenas à prática de um ato, mas ela também está relacionada à produção de um efeito jurídico, com um poder de autorregramento, como nós vimos. No negócio jurídico a gente tem uma escolha. Eu vou até escrever aqui, pessoal, por mais óbvio que seja, não é? Mas é uma escolha mesmo da categoria jurídica, né? Ou, se a gente imaginar dentro de uma amplitude variada, das situações jurídicas que daí advirão. Perfeito? Eu quis deixar na telinha o 190 parágrafo único para a gente fazer essa leitura que eu penso que seja interessante. O negócio jurídico processual, então, é um fato jurídico voluntário. Se enquadra efetivamente dentro do fato jurídico em sentido amplo. Por quê? Porque está dentro dos atos processuais. Quais são os atos processuais? Os atos dispositivos, que a gente mencionou. Não é? A gente falou dos postulatórios, dos instrutórios, pulamos os atos dispositivos, né? Que são os atos negociais, passamos para os atos reais ou materiais. Por quê? Porque eu deixei para falar negócio processual com vocês a partir de agora. Então é um fato jurídico voluntário em cujo suporte fático se reconhece sim ao sujeito o poder de regular dentro dos limites que a própria lei estabelece, né, que a própria lei fixa no ordenamento, regular certas situações jurídicas processuais ou mesmo alterar o procedimento. Como eu disse para todos vocês, né, o negócio jurídico ele é uma fonte, eu acho que fica bem claro isso, né, uma fonte de norma jurídica processual e, portanto, vincula o órgão julgador que, de uma certa forma, em um Estado de direito, precisa respeitar esse autorregramento da vontade das partes. Maravilha, Maurício. Mas eu já ouvi, e eu quero que você fale um pouquinho, por favor, Maurício, e aí eu vou chamar também de novo, humildemente, a atenção dos queridos amigos. Eu já ouvi que os negócios jurídicos podem ser típicos, como podem ser atípicos. Você falou de uma cláusula geral. Você menciona o 190 e o parágrafo único. Por quê? Porque já temos negócios jurídicos processuais típicos, tipificados no nosso ordenamento desde o CPC de 73. Eu quero que você me fale exemplos de negócios típicos e de atípicos também. Você falou, como é que a doutrina, a jurisprudência está tratando isso, né? Como é que eles estão olhando para os negócios jurídicos processuais atípicos? Primeiro, vamos começar com os negócios jurídicos processuais típicos, que a gente já tem, que já estão tipificados no nosso CPC. Eu começo com aquele que é o mais conhecido de todos nós, ou seja, cláusula de eleição de foro. É um negócio jurídico processual típico, está tipificado no artigo 63. Todos nós sabemos, não é? Aliás, é uma hipótese de modificação da competência relativa. A gente até mencionou a respeito e já falamos dos parágrafos, dos 4 parágrafozinhos do artigo 63. Outro ponto importante, pessoal, de negócio jurídico processual típico. Quem é que não se recorda da calendarização? Maurício, é verdade, o 191. Eu até bati palminhas porque eu gosto muito da calendarização. Aliás, pessoal, eu já faço calendarização, eu vou dizer para vocês, há um bom tempo na minha vara dos juizados. Não é? E dá um resultado danado, muito bom, até pelo procedimento sumaríssimo que a gente tem incorporado na Lei 9.099. E eu, assim, com a calendarização, eu consigo economizar a prática de outros atos, a gente consegue economizar dinheiro também, né, financeiramente falando, ou seja, a gente trabalha com a ideia de custos do processo, não é? Análise econômica do direito, isso é fundamental. Isso por conta da calendarização. Por exemplo, pessoal, nos juizados, vou falar rapidamente para vocês. Qual é o procedimento nos juizados especiais cíveis? O primeiro ato não é uma audiência de conciliação, não é? Se não tiver acordo, aí a gente passa para uma eventual audiência de instrução, a gente não sabe o que vai acabar acontecendo. O que é que eu faço, amigos? Rapidamente conversando aqui com vocês. Se nós não tivermos acordo na audiência de conciliação,
Se a parte ré ou a parte requerida já tiver trazido contestação, maravilha. Eu ali mesmo, na ata que encerra a audiência de conciliação, já coloco o prazo para que o autor, o requerente, querendo, se manifeste em sede de réplica. Se for o caso, eu também já até designo a audiência de instrução e julgamento, com data. Ou seja, eu já consigo calendarizar tudo ali e as partes já saem devidamente intimadas, não é? A calendarização é extremamente importante e é um negócio típico. Por quê? Porque está no 191, vejam só. De comum acordo, o juiz e as partes, então vinculando o juiz e as partes, podem fixar um calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, como eu acabei de mencionar, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados tranquilamente. Não vejo problema nenhum em relação a isso. Por exemplo, o juiz marca uma audiência de instrução e julgamento e a parte requerente ou a parte requerida acaba tendo que se hospitalizar, né? Às vésperas, por exemplo. Claro que aí a gente vai modificar o calendário que foi inicialmente estabelecido. E o parágrafo 2º dizendo que dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário, que é o que eu falo, a questão da economia, principalmente, que a gente tem por conta da calendarização. Outro ponto importante, pessoal, que é um negócio processual típico, né? Negócio jurídico processual típico também. Quando nós falamos da suspensão do processo, né? Eu lembrei aqui, o 313, as hipóteses de suspensão do processo. As partes não podem fazer um acordo para a suspensão do processo? É um negócio jurídico processual típico. Elas podem convencionar, artigo 313, inciso 2º. Outro ponto, pessoal, também o saneamento compartilhado do processo. É um negócio jurídico processual típico. Em razão da complexidade da causa, o juiz designa uma audiência, onde as partes e o juiz estabelecerão ali, delimitando as questões de fato, as questões de direito, por conta de ser uma decisão saneadora. Mas saneadora feita através de um negócio típico, com as partes podendo, evidentemente, se manifestar ali. Outro ponto importante, pessoal, convenção sobre ônus da prova. A gente ainda vai falar sobre isso, se a gente olhar o 373, parágrafos 3º e 4º. As partes podem convencionar sobre ônus da prova. Maurício, você já viu isso na prática? Pessoal, eu vou dizer para vocês, convenção sobre ônus da prova é difícil. É difícil, né? Mas eu sei de colegas que já viram. Eu não vi. Aliás, eu sempre tento me lembrar, ao longo dos 23 anos de magistratura, se eu já tinha visto algum dia. Eu acho que já teve uma vez, mas como eu não tenho muita certeza, não vou falar. Mas conversando com os colegas, né, com quem eu tenho contato, são raríssimos aqueles que já se depararam com situações em que as partes acabam negociando, né, já que é um negócio processual típico, sobre o ônus da prova. Perito, a escolha do perito de forma consensual, amigos, também, lá no 471, é um negócio processual típico. Ou seja, meus amigos, eu quis trazer alguns exemplos de negócio jurídico processual típico para que a gente possa falar daqui a pouquinho do atípico. Mas antes, permitam só dizer uma coisa para vocês. Eu penso, com toda a humildade, eu digo para vocês, quando da elaboração de uma petição inicial, a gente já tem ali, pelo menos, um negócio jurídico processual. Sabem por quê, pessoal? Porque, a depender do pedido que nós vamos formular, a depender do nomen iuris que nós vamos dar para aquela ação, a gente já tem um negócio jurídico processual ali. Por quê? Porque a gente vai escolher o procedimento, não é verdade? Que vai ser seguido naquela demanda. Então, por exemplo, quando eu ajuizo uma ação de cobrança, eu já estou fazendo ali, já tem um negócio jurídico processual, porque eu já estou escolhendo e dizendo para o magistrado, olha, vai seguir o procedimento comum. Quando eu ajuizo uma ação monitória, eu já estou falando para o Estado hífen juiz, olha, vai seguir o procedimento especial da monitória 700, 701 e também 702. Tá certo, pessoal? Já falei, né, dos negócios processuais unilaterais, né, até falei da apresentação de contestação. Desistência, né, é um negócio jurídico processual unilateral. Renúncia recursal também né? E bilateral a gente já falou também, né? Acabamos de falar de um agora, a cláusula de eleição de foro, a suspensão convencional do processo e por aí vai, não é? Mas é importante que a gente fale dos negócios jurídicos processuais
atípicos, pessoal, né? E por quê? Por que é importante? Por conta da leitura do 190 e do seu respectivo parágrafo único. O 190 é uma cláusula geral. Quando a gente falava só de negócios jurídicos processuais típicos, a gente não tinha muita discussão. Com a inserção do 190, evidentemente que a gente acaba tendo uma discussão um pouquinho maior. O caput do 190 é uma cláusula geral da qual se extrai o subprincípio da atipicidade, não é mais da tipicidade, atipicidade da negociação processual. E por que eu falo subprincípio? Né? Por que eu uso essa terminologia? Porque serve à concretização do princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo. Muita gente fala, Maurício, quando você trata, né, de negócio jurídico processual, você sempre faz referência ao autorregramento, né, da vontade das partes no processo. E por quê? Amigos, porque além de ser uma expressão, né, e além de ser algo que bastante utilizado pela doutrina nos últimos tempos, desde o advento aí do CPC de 2015, é temática que está sendo cobrada em prova oral, né? Estava sendo cobrada em prova oral até praticamente a gente ter aí o advento da pandemia, não é? Mas já estava sendo cobrado, então a gente imagina que isso possa vir a ser cobrado também futuramente. E quando a gente está falando, evidentemente, de prova oral, a gente também faz referência a uma prova discursiva. Discorra a respeito do princípio do autorregramento da vontade das partes no processo. Ou seja, é justamente para que a gente trabalhe a ideia de um Estado democrático de direito, de liberdade das partes, de não ser algo autoritário, tão imposto assim, ou seja, um processo compartilhado, um processo dialogado, onde as partes também podem negociar através dessa cláusula geral atípica, dentro das condições estabelecidas, né, desse negócio jurídico processual atípico, dessa cláusula geral, dentro daqueles limites que são estabelecidos pelo ordenamento. E não simplesmente olhar para o processo como algo em que nós temos uma relação de subordinação dos sujeitos que ficariam no vértice inferior do triângulo, lembrando da figura de Below, né, dos sujeitos que ficariam ali. E aí a gente está falando da segunda metade do século XIX, né, quando Below falou isso, 1868. Mas também a gente ter a possibilidade de pensar na modificação estrutural de uma maneira linear, onde todos os sujeitos do processo possam contribuir, até mesmo com alteração no procedimento, todos, para que a gente tenha um processo livre, democrático. Não vamos passar por cima de nenhuma garantia constitucional, vamos continuar respeitando a base principiológica. O juiz vai controlar a validade, a gente viu no parágrafo único, mas é possível e é fundamental que a gente permita a participação das partes nesse sentido. O negócio jurídico processual atípico, ele tem por objeto as situações jurídicas processuais descritas lá no artigo 190, ou seja, ônus, faculdades, deveres, poderes, né? Ele pode ter por objeto até mesmo o ato processual. Negocia-se sobre o processo em si, alterando as suas regras, e não negocia-se sobre o objeto litigioso do processo. Não há negociação sobre o objeto litigioso do processo. Exemplos, pessoal, exemplos que são citados pela doutrina, com jurisprudência também se manifestando nesse sentido, e até vou respirar fundo para poder falar para todos vocês, exemplos de negócios jurídicos processuais atípicos, né? E o professor Fred Didier Júnior cita no seu curso vários exemplos nesse sentido. Um deles, acordo para termos uma instância única. Em tese seria possível. Acordo de ampliação ou de redução de prazos. Acordo para superação de preclusão. Acordo para substituição de um bem penhorado. Acordo para rateio, para divisão de despesas processuais. As partes podem acordar consensualmente um negócio jurídico processual atípico. Para quê, pessoal? Para dispensar assistentes técnicos. Vamos dizer que a gente tem uma prova pericial e as partes falam, olha, nós estamos negociando aqui, não vamos ter assistente técnico de maneira alguma. Um acordo para não promover uma execução provisória. Se isso for da vontade das partes, que isso seja manifestado e levado ao conhecimento do magistrado. Acordo para dispensar a caução do 520, inciso 4,
da execução provisória também. Ah, mas no 521, Maurício, a gente tem as situações ali. Perfeito, mas as partes podem acordar nesse sentido, né, de dizer, olha, a gente não vai exigir que quando ocorrer a execução provisória, né, nós não queremos, né, na verdade, que quando ocorrer a execução provisória, seja exigida caução. Então tem vários exemplos, meus amigos, vários. E eu vejo até, pessoal, por exemplo, desculpem, né, repetir a palavra, amigos, peço perdão a vocês, eu vejo possibilidade de acordo sobre pressupostos processuais. A doutrina fala isso. Aliás, me falaram que isso já foi perguntado num exame oral recentemente realizado. Não sei se foi MP de Minas, né, se foi algum outro certame, mas já teria sido perguntado. Em tese, a gente não tem incompatibilidade teórica entre negócio jurídico processual e pressuposto processual. Isso tudo vai depender do exame do próprio direito positivo, né? Nós temos, por exemplo, permissão expressa de acordo sobre competência relativa, né? E acordo sobre foro de eleição internacional. Se a gente olhar lá no artigo 25, que é uma novidade também, não é, no nosso CPC. O consentimento do cônjuge para a propositura da ação real imobiliária pelo outro cônjuge é um negócio processual sobre um pressuposto processual, que é a capacidade processual. Então, com base nesses exemplos que eu dou para vocês, amigos, em tese eu não vejo nenhum problema de nós termos acordo também sobre pressupostos processuais, tá certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, pessoal, é o seguinte, em relação ao momento de celebração. Né? Destacar por quê? A gente já falou, mas não custa nada a gente lembrar, né? É possível celebrar negócio jurídico processual, sim, atípico, antes ou durante a litispendência. A gente está focando nos atípicos, por isso que eu quero tratar dele aqui rapidamente com vocês. E sempre lembrar que o negócio jurídico é processual se repercutir em processo atual ou mesmo em processo futuro. Maurício, dentro desse contexto, né, de momento de celebração, você vê como possível, você vê como imaginável, como crível, inserir uma cláusula negocial processual num outro contrato qualquer, né, já regulando um eventual processo futuro que diga respeito àquele ajuste, àquele contrato, àquela negociação? Não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Entenderam, amigos? Se eu entenderia, isso já me fizeram essa pergunta, se eu entenderia como possível inserir uma cláusula negocial, processual, num outro contrato, né, qualquer, já regulando, já regulamentando eventual processo futuro que diga respeito àquele contrato, àquele ajuste, àquela negociação. Não vejo nenhum problema, isso não feriria, né, de morte, obviamente, o que é que o legislador quer quando ele fala no artigo 190. A gente tem alguns requisitos de validade, e eu queria caminhar para eles agora, pessoal, já caminhando para os finalmente desse nosso encontro, já que a gente consegue, tenta abordar dentro desse nosso período aí de uma horinha, né? Tenta abordar os principais fatos relacionados aos fatos jurídicos, aos atos e aos negócios processuais. Vamos falar dos requisitos de validade. Os negócios jurídicos, como qualquer negócio jurídico, eles passam pelo plano de validade dos atos jurídicos. E da mesma forma que ocorre com os atos jurídicos, você pode invalidar, dentro dos poderes do magistrado, evidentemente, que a gente mencionou lá no 190 e o seu parágrafo único, eles podem ser invalidados até parcialmente. Tem até enunciado do FPPC nesse sentido. Quais são esses requisitos, então? Já que a gente falou que eles, como qualquer negócio jurídico, né, os negócios jurídicos processuais passam pelo plano de validade dos atos jurídicos. Quais são esses requisitos de validade? A gente tem que pensar que eles precisam ser celebrados por pessoas capazes, lembram? Tem que possuir um objeto lícito, admitindo, né, a autocomposição, como a gente já viu, e a observação de forma prevista ou não proibida por lei. Falar rapidamente desses requisitos para que a gente possa, então, concluir essa nossa abordagem, pessoal. Primeiro, celebrados por pessoas capazes. Por que é importante? Porque é da capacidade processual negocial, né, de se firmar os negócios jurídicos que nós estamos falando. Essa capacidade processual negocial, ela pressupõe, ou seja, teria que vir antes, né, uma capacidade processual.
Mas ela não se limita a ela, né? Por quê? Porque a vulnerabilidade, lembram que a gente mencionou, né? E aí o juiz vai controlar também, evidentemente, falar de celebrar, ser celebrado por pessoas capazes nos remete à vulnerabilidade. Por quê? Porque a vulnerabilidade é caso de incapacidade processual negocial, que a princípio não atinge a capacidade processual geral. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Vou dar um exemplo. E a gente já falou um pouquinho disso, né, no nosso último encontro. Um menor com 16 anos de idade, que tem capacidade processual, por exemplo, para o ajuizamento de uma ação popular com base na 4.717 de 65, né? Esse menor com 16 anos, que tem capacidade processual para ação popular, embora ele não tenha capacidade civil. Os incapazes não podem celebrar negócios processuais sozinhos, mas se eles estiverem devidamente representados, eu não vejo problema algum de celebração, não vejo impedimento algum de celebração desses negócios jurídicos processuais. Também não vejo, pessoal, já que a gente está falando, é importante, né, abordar esse requisito de validade de celebração por pessoas capazes, também não vejo qualquer impedimento, e tem enunciado do FPPC nesse sentido também, não vejo qualquer impedimento na celebração de convenções processuais pelo próprio poder público. Não vejo problema algum, né? Se ele pode optar o poder público pode optar pela arbitragem, a gente olha lá na 9307 de 96, tanto mais ele poderia celebrar convenções processuais. Eu não vejo problema algum no sentido de que isso aconteça. Aliás, aproveitando o gancho, pessoal, todos os amigos que estão aí nos vendo, nos assistindo, a quem eu agradeço penhoradamente, se vocês quiserem todos os enunciados do FPPC atualizados, tá? Eu tenho um arquivo e posso enviar com todo o carinho do mundo para vocês, tá bom? Podem me pedir por e-mail. Meu e-mail é cunhaprocivil@gmail.com, cunhaprocivil@gmail.com, ou através do direct no Instagram. Será um prazer, eu encaminho todos esses enunciados do FPPC atualizado para vocês, tá bom? Aproveitando ainda, pessoal, sobre a questão da celebração por pessoas capazes. Nós temos portarias editadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, portaria 360, portaria 742, de 2018, nós temos portarias que regulamentam os negócios jurídicos processuais celebrados no contexto das execuções fiscais. Então, não vejo problema nenhum. O MP também pode celebrar negócios processuais, sobretudo na condição de parte, né? Basta a gente dar como exemplo a possibilidade de que o próprio representante do Ministério Público insira em termos de ajustamento de conduta, nos seus TACs, nos seus compromissos de ajustamento de conduta, convenções processuais. Não é? A gente tem que atentar, mas basicamente é isso, e focar na ideia também da vulnerabilidade. O parágrafo único do 190 traz uma hipótese de incapacidade processual negocial, que é justamente a incapacidade pela situação da vulnerabilidade. Maravilha? Pessoal, faltam 2 requisitos de validade. O objeto lícito talvez seja o ponto, digamos assim, mais sensível, né, e ainda indefinido na dogmática da negociação processual atípica. O que seria esse objeto lícito? Mas a gente tem algumas diretrizes, né, que a gente pode adotar para compreender que esse seria um objeto lícito de negociação processual. E algumas diretrizes que são trazidas pela doutrina. Por exemplo, a negociação processual atípica, ela somente vai poder ser realizada em causas que admitam solução por autocomposição. Isso é o que está lá na redação do artigo 190. E lembrar também, né, meus amigos, que o direito em litígio, ele pode ser indisponível, mas pode admitir solução por autocomposição. Isso ocorre com direitos coletivos, isso ocorre também com os alimentos. Um outro critério que a gente poderia utilizar para fins de entender que se trataria de um objeto lícito, né? Tudo quanto se sabe até hoje sobre a licitude do objeto do negócio jurídico privado, a gente aplica ao negócio jurídico processual. A gente só negocia comportamentos que sejam lícitos, por isso que a gente fala de objeto lícito. São nulos, por exemplo, negócio processual em que uma parte aceite, estou apenas imaginando, né? A parte aceite ser torturada no depoimento pessoal. Também os negócios em que as partes aceitem ser julgadas com base em provas de fé. Não é? Isso, obviamente, que são
objetos que não podem ser considerados como objetos lícitos. Outro critério para a gente compreender o que seria a licitude do objeto, né? A lei delimitar os contornos do seu objeto. Também é outra menção feita pela doutrina. Ou seja, é um requisito de validade que traz mais polêmica, né? Lembrei de um outro, pessoal. Lembrei de um outro. Também, não se admite negócio processual que tenha por objetivo afastar uma regra processual que sirva à proteção de direito indisponível. Aí a gente invoca de novo o 178 do CPC, que trata das hipóteses de intervenção do MP quando ele atua como fiscal da ordem jurídica. Tá? Então não vamos admitir um negócio processual que diga, olha, ainda que seja hipótese de intervenção do MP, aquelas do 178, incapazes, interesse público ou social, litígios coletivos que envolvam a posse de terra rural urbana, não vamos afastar a intervenção do MP. Então, por aí, obviamente, não tem como afastar. Seria um objeto ilícito, né? A gente tem que pensar sempre na licitude do objeto, né? Dentre os requisitos, né, que eu teria que tratar com vocês de validade são esses, faltaria somente o terceiro, que é justamente a gente poder falar a respeito da observação de uma forma prevista ou não proibida por lei. Ou seja, a gente deveria ter isso previsto, né, de uma forma lícita, né, legalmente prevista, para poder celebrar esses negócios jurídicos processuais atípicos. A gente tem algumas diretrizes, evidentemente, né, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, né, principalmente com o que a gente vai querer negociar, com o que a gente vai querer regulamentar. A gente ainda está em evolução, pessoal. A grande verdade é essa. A gente ainda está em discussão, por isso que a doutrina está borbulhando e a jurisprudência também nesse sentido. A gente não pode esquecer também, dentro desse contexto, que a forma do negócio atípico, ela é livre. Claro, pode ser oral, pode ser escrita, pode ser expressa, pode ser de maneira tácita, apresentada por documento formado extrajudicialmente, pode ser apresentado na própria audiência. Mas nós temos casos, por isso que eu falo que a forma prescrita ou não proibida em lei é um requisito de validade tão importante. Por quê? Porque nós temos casos em que a lei vai exigir forma escrita. Por exemplo, foro de eleição, não é? Convenção de arbitragem. Então a gente tem que também tomar bastante cuidado com esse tipo de situação, meus amigos, né? Basicamente era isso que eu tinha para falar, a gente já estourou o nosso tempo, eu queria falar muito mais ainda com vocês sobre negócios jurídicos processuais, mas penso que tenho aqui trazido as informações mais importantes, tá bom? Se precisarem, se quiserem os enunciados do FPPC, por favor, me escrevam, vai ser um prazer, eu encaminho a todos vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de todos, foi mais uma vez uma honra estar aqui nesse nosso 7º encontro. A gente se vê no próximo bate-papo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.